Os títulos do Tesouro vão pagar menos. Se não sabes, fica já a saber que os títulos do Tesouro são instrumentos financeiros que representam a emissão de dívida pública. É uma forma com que os Estados ou governos têm de se financiar, de financiar os seus projetos de crescimento econômico e muito mais. Então permitem que cidadãos comuns, como tu e eu, ou então empresas, possam emprestar dinheiro sob meio de um cupão para que recebam juros periódicos durante o período pré-acordado, por exemplo, 3, 4, 5, 10 anos ou às vezes mais, e no final desse período de pagamento de juros recebem o valor que foi emprestado inicialmente. Por norma, costuma ser um investimento muito querido pelos angolanos, pois em Angola a dívida pública é meramente prefixada, ou seja, tu sabes quanto vais receber durante o processo, quanto vais investir, qual é a tua taxa de juros, quais são os impostos a pagar, tudo fica ali descrito num papelzinho e tu tens toda a informação. E pelo investimento ser conservador, atrai muito o público angolano que também é conservador de acordo com aquele que é o seu perfil de investidor. Antes de eu continuar, para te fazer entender porque é que os títulos do Tesouro vão pagar menos, subscreve o canal, coloca aquele like, aquele gosto, porque isso é importante para nós, e ativa as notificações para que recebas periodicamente os nossos vídeos e não percas nada. Então a emissão de dívida pública é uma forma muito eficiente de fomentar o crescimento econômico e o desenvolvimento do país, mas também tem aqui um lado negativo, que se não for muito bem gerido esse processo, pode aumentar muito a carga de endividamento dos próprios Estados e gera, obviamente, uma pressão sobre as finanças públicas. Vamos olhar para um exemplo simples para que tu saibas exatamente como é que isso funciona. Supondo que tu emprestes 100 mil kwanzas ao Estado a uma taxa fixa de 20% ao ano por um período de 10 anos. Durante esses 10 anos, tu vais receber 20 mil kwanzas, que equivale a 20%, e depois desse período terminar, tu recebes de volta os 100 mil kwanzas que tu emprestaste. Assim, da forma mais simples, é isso a ser explicado. É claro que existem algumas condições diferentes, mas o básico que normalmente a pessoa precisa entender é exatamente isso. Então, por norma, o risco é muito menor do que investir em ações numa empresa ou emprestar dinheiro a empresas, porque também existe dívida corporativa, que são dívidas emitidas por empresas para captarem recursos para uma determinada operação. Então, por norma, isso tende a ser muito menos arriscado, porque os Estados são soberanos e eles podem imprimir dinheiro se houver qualquer déficit no momento de pagar os dividendos aos seus investidores. No entanto, isto também cria outros problemas, como o aumento da inflação e tudo mais, mas isto é outra conversa. Se tu quiseres, podes assistir esse vídeo que nós explicamos absolutamente tudo sobre a inflação e como é que funciona o processo. Há um aspecto importante a ter em conta quando nós falamos do investimento da dívida pública, algo que funciona, entre aspas, como um barômetro, que é exatamente a taxa de inflação e a taxa básica de juros da economia, a dita taxa BNA. A nossa inflação nesse momento está em torno de 11,54 e a nossa taxa BNA está nos 17%, segundo essa imagem aqui retirada do site oficial do Banco Nacional de Angola. Esses 17% é um número bastante recente e se nós formos parar há um pouquinho mais de 6 meses, tivemos a taxa de juros a reduzir qualquer coisa como 3 pontos percentuais. Saímos de 20% para 17% agora. Por que é que isso acontece? Vamos entender e vamos saber exatamente como é que funciona. Em 2021 a nossa inflação foi superior a 27%. Hoje estamos em um pouquinho menos do que 12%. Num período de 2 anos, houve aqui uma redução drástica daquilo que é a nossa inflação. E existem outros fatores que contribuem para a redução da taxa de juros, tipo uma política monetária expansionista, baixa na demanda por créditos, uma concorrência maior entre os bancos. Mas no nosso caso em Angola, de forma muito particular, é mesmo a redução da inflação que contribuiu para essa redução da taxa de juros da nossa economia também. Então, o que é que acontece? Quando a inflação está muito alta, os governos eles sobem a taxa de juros para reduzir a quantidade de moeda em circulação. É tudo aqui uma questão de política monetária. Por quê? Porque ao aumentar a taxa de juros, fica claro para o cidadão que ele agora tem uma oportunidade de investir e ganhar juros maiores e em vez de só consumir, usar o dinheiro que tem para então ganhar mais dinheiro. E também há uma certa desaceleração em todo o processo econômico, porque o acesso ao crédito, que já é difícil em Angola, fica mais
mais difícil ainda quando a taxa de juros básica da economia é muito alta. Então, por norma, os governos fazem isso para desacelerar a economia. Se nós estamos a ter uma inflação baixa e as condições económicas, obviamente, devem mudar, a redução da taxa de juros vem junto a esse processo. Então, esse é o caminho que Angola está a seguir, de reduzir as taxas de juros. Um caminho bem contrário ao que os outros países do mundo estão a fazer, e isso é um pouquinho estranho. Se nós formos olhar para quase todos os países do mundo, quase todas as economias desenvolvidas e até alguns mercados emergentes, eles continuam num processo de subida de taxa de juros porque a inflação efetiva se sente muito, mas em Angola parece que o processo é completamente contrário e nós estamos num período de redução em vez de aumento da taxa de juros, o que é bom, né? O que é bom, em teoria é bastante bom e na prática também. E tu deves estar a dizer, Euclides, bom como se eu sou investidor e vou receber menos dividendos. Porque o que nos interessa de facto é a taxa real, mas isto aqui é outra conversa. Mas vamos olhar, por exemplo, para a renda variável, a Bolsa de Valores. Se nós, por exemplo, temos taxas de juros mais baixas, a Bolsa de Valores torna interessante. Porquê? Porque ali o investidor entende que ele pode correr mais risco por um prémio maior. Quando a inflação está muito alta e, consequentemente, a taxa de juros também está altíssima, por que é que o investidor vai correr riscos se não colocar o seu dinheiro na dívida pública? Então, para aquele investidor que tem um perfil de risco mais moderado ou agressivo, entende que a redução na taxa de juros é excelente porque valoriza, potencializa o investimento em bolsa e começa a fazer todo o sentido arriscar mais. Existem essencialmente três motivos que relacionam a taxa de juros baixa e a Bolsa de Valores crescente. Então, mas para eu explicar isso no detalhe, tens de deixar aqui um like e subscrever ao canal, sem esquecer de ativar as notificações para não perderes absolutamente nada. O número 1 é o estímulo ao consumo e ao investimento. Com a taxa de juros mais baixa, o dinheiro fica muito mais barato e o consumo também fica incentivado. O dinheiro fica mais barato no sentido de pegar empréstimos. Obviamente, se a taxa está mais baixa, pegar empréstimos fica muito mais barato também, e isto é excelente para as próprias empresas em bolsa, porque elas podem se financiar a custos mais baixos, porque elas precisam muitas vezes de dinheiro para continuar a crescer e a correr as suas operações. E também existe uma demanda maior por produtos que essas próprias empresas comercializam. Imagina se tu tens uma empresa de chocolates, ou seja lá o que for, e está negociada em bolsa. Se há mais dinheiro no bolso das pessoas, obviamente as pessoas vão comprar mais chocolates. Aproveitando que estamos aqui nessa fase de Páscoa e tudo mais, faz sentido falarmos sobre isso. E depois também temos aqui um segundo ponto, que é maior retorno dos investimentos em comparação à renda fixa. Com as taxas de juros baixas, a taxa dos títulos do Tesouro também reduz drasticamente. E isso faz com que os investidores migrem da renda fixa para a renda variável e potencializam o crescimento da bolsa. E o último, claro que até já falamos um pouquinho no primeiro ponto, são os empréstimos mais baratos para as próprias empresas. Isso permite um crescimento maior para elas e uma projeção muito maior no processo. Se tu gostas desse conteúdo, que é um conteúdo que apresenta elevado nível de conhecimento e uma informação que é oferecida de modo a que até um bebê consegue perceber, eu agora estou a gostar muito de falar isso porque faz sentido, e para entenderes ainda mais, tu deves entrar para a nossa lista de espera em ocaminhodaliberdade.ao ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Por uma questão muito simples, nós vamos agora no mês de junho para a nossa terceira turma de mentoria, o Caminho da Liberdade Financeira. É uma turma limitada a 210 alunos, onde a gente fala sobre finanças pessoais, investimentos em Angola e no estrangeiro e ainda sobre negócios lucrativos. Vocês sabem que nós saímos no London Business School, vencemos mais de 350 pessoas de mais de 26 países, conforme essa matéria que está aqui na Forbes, e somos os ideais para te ensinar também a criar renda extra e negócios, além de investir em mercados financeiros e cuidar das tuas finanças pessoais. Então vamos juntos, sozinho é mais difícil, valoriza a sua renda e é tudo nosso.